Graça e paz, amados, novamente. Eu creio que não precisava nem de mensagem depois das orações, né? Estava tão gostoso. Até esse momento, falamos para Deus, declaramos para Deus. E agora, esse momento, vamos ouvir Deus falar conosco. Vamos ouvir a voz de Deus sobre as nossas vidas. Amados, vamos começar lendo no livro de Atos, capítulo 17, 22 e 23. Livro dos Atos, os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versos 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Amém? Vamos orar novamente. Ó Pai querido, estamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Que eu seja instrumento Teu, ó Pai. Que a Tua vontade seja sobre a minha vida. E eu creio, ó Pai, que todo o poder, Senhor, Tu nos dás, ó Pai querido, aqui na terra, ó Pai. Precisamos do Teu amparo, ó Pai querido. Precisamos, Senhor, do Teu conselho. Precisamos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco, ó Pai, para nos orientar. Todas as palavras sejam agradáveis a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amados, tem palavras que vocês, talvez, muitos de nós pensamos assim, mas vai falar isso de novo? Isso eu já ouvi. Tem palavras, amados, que nós devemos ouvir todos os dias. E para que nós devemos ouvir todos os dias? Guardei as Tuas palavras no coração, para nós decorarmos, para nós não esquecermos. E essa palavra dessa noite, creio que muitos conhecem, e nós vamos relembrar essas palavras dessa noite. E para aqueles que não conhecem, vão conhecer. Amados, tem um programa de televisão, acho que alguns irmãos, eles assistem. Nesse programa de televisão, uma pessoa famosa se veste de uma roupa, se camufla, e as pessoas tentam adivinhar que famoso é através dessa pessoa cantando. Creio que alguns irmãos já ouviram esse programa de televisão. A primeira vez que apareceu esse programa, tinha uma cantora gospel no meio. A primeira vez que ela se apresentou, mesmo camuflada, quando eu ouvi a voz dela, eu reconheci. Eu sei quem é essa pessoa. Eu a conheci pela voz. E o programa todo eu tinha certeza quem era ela. E os irmãos também que acompanharam sabiam que era ela. É pelo conhecimento. A gente reconhece aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós conhecemos, nós reconhecemos. Por que eu falo isso, amados? Essa história que nós lemos, esses 2 versículos, ele conta a história de Paulo num determinado lugar. E esse determinado lugar,
eles eram pessoas muito religiosas. Eles tinham altares a todo tipo de deuses. Eles eram tão religiosos ao ponto de fazer um altar e falar assim, ó, esse aqui é o Deus desconhecido, para que se algum Deus irar-se contra eles, eles falavam, não, o seu altar é aquele ali. Eles eram tão religiosos que quando eles pensaram assim, ó, vamos fazer altares para todos os deuses. Eu falei, mas se tiver algum Deus aí que nós não conhecemos, o que nós vamos fazer? A gente faz um altar aqui, e montamos um altar, e esse altar é o altar do Deus desconhecido. E quando esse Deus reclamar para nós vamos falar o quê? Esse é o Deus desconhecido. E quando Paulo estava ali, ele olhou para aquele altar e falou para eles, esse altar é o altar daquele Deus que eu vos anuncio. E a palavra dessa noite, amados, sobre isso. É sobre conhecimento. E aí eu viro uma pergunta, amados. Conhecemos a Deus? Sabemos quem é Deus? Nós realmente sabemos quem é Deus? Nós reconheceríamos a voz do nosso Deus quando Ele fala conosco? Será que nós conhecemos verdadeiramente o Deus? Ou nós simplesmente criamos deuses dentro de nós e altares dentro de nós? E esses altares que nós mesmos criamos, criamos um falso Deus dentro de nós. E nós vemos muita gente criando falsos deuses dentro dele. A ponto de criar teologias a respeito de Deus, teologias falsas a respeito de Deus. E que muitas pessoas, não conhecendo o próprio Deus, vão atrás dessas mentiras sobre quem é Deus. Desmentiras, amados, como minimizando Deus, tornando Deus como se fosse um namoradinho, como se fosse algo pequenino, como aqueles que acham que Deus é como se fosse o Aladim, lá da lâmpada, que você esfrega e ele lhe obedece. Nós criamos esses perfis, nós criamos porque é conveniente a nós. É conveniente a nós. Sabe por quê, amados? Porque infelizmente a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo igreja batista, eu falo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele está olhando só para o seu umbigo. Ele não consegue ver o Deus verdadeiro. E quando a igreja começar a ver o Deus verdadeiro, ele começar a parar de olhar no seu próprio umbigo e começar a olhar e ver o próprio Deus e conhecer esse próprio Deus, esse Deus verdadeiro, ele vai começar a mudar o seu pensamento sobre quem é Deus. Amados, nós poderemos conhecer a Deus de duas formas distintas. Vamos colocar aqui. A primeira forma é quem Ele foi. Tem uma música que fala assim, ninguém explica Deus. Acho que foi primeiro no ranking das músicas gospel. Ninguém explica Deus. Isso é uma verdade. É uma meia verdade. Nenhum ser humano explica Deus. Sabe por quê, amados? Porque Ele próprio se explica para nós. Deus mesmo se revela para nós. E Ele se explica para nós. E a explicação dele é mostrada na Bíblia. Ele se revela, se auto-revela a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo um pouco. Porque a nossa mente humana, ela é finita, ela tem fim. Então nós não vamos conseguir nunca entender o que é profundamente e totalmente o que é Deus.
Se nós não conseguimos entender dentro o que há dentro do nosso corpo, às vezes tem uma dor de cabeça, você não sabe nem o que essa dor de cabeça é direito. Imagina entender profundamente o que é Deus. Conhecê-lo no passado. Quem foi Deus? Aqui nós temos, lá em Romanos 11, do versículo 33, ele fala assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Pode continuar? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Porque Deus é muito profundo. E Ele se revelou a nós de uma forma que nós pudéssemos entendê-lo. Para que uma forma que nós pudéssemos tentar entender quem é Deus. E na própria teologia, que é o estudo sobre Deus, nós temos alguns aspectos para nós definirmos o que é Deus, quem é Deus. E aí nós vamos falar sobre os atributos de Deus. O que é um atributo? É aquilo que é atribuído à pessoa. Nós podemos falar assim, quais as atribuições do pastor Enoque? O pastor Enoque é um mestre. Nós podemos pegar outra pessoa e dar uma atribuição ao nosso irmão Tiago, é um músico. Então assim, dessa forma, nós podemos entender, através da sua palavra, quem é Deus através das suas atribuições. As atribuições de Deus. Nós temos dois conjuntos de atribuições. Aquilo que é não comunicável, aquilo que é dele, só pertence a ele, a mais nenhum outro ser. E aquilo que é comunicável, aquilo que ele ensina para nós, que nós podemos tentar ser igual a ele. Vamos começar, amados, pela primeira coisa, pelo primeiro item. Salmo 139, 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. A primeira, amados, é onipresença. Pode colocar ali, amados? Isso. Deus é onipresente. Ele está presente em tudo. Tudo Ele está presente. Quando eu era pequeno, tinha uma professora da escola dominical que falava para nós, falava assim, vocês vejam pezinhos onde andam. E vocês vejam assim, se você for entrar em tal lugar, Jesus entraria com você? Se Jesus entrasse com você, também entre. Agora, se Jesus ficasse na porta, evite esse lugar. Jesus está em todos os lugares. Deus é onipresente. A onipresença dele o torna o ser divino, sobrenatural. Nós estamos aqui e não sabemos o que está acontecendo na metade do planeta. Mas Deus, pelo seu poder, pelo ser que Ele é, Ele consegue ver e consegue estar em todos os lugares. A onipresença de Deus revela quem Ele é.
Deus age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Não há um só lugar no universo e na eternidade onde Deus não possa estar. Onipresença. Deus está aqui conosco. Deus está lá no serviço. Deus está lá comigo quando eu estou dirigindo. Deus está com você quando você está na escola. Deus está com você quando você está dormindo. Deus está com você em todos os momentos. Deus está conosco. O segundo ponto. Salmo 147, 4. Ele determina o número de estrelas e chama a cada uma pelo nome. Pode colocar o segundo. Pode colocar a mídia. Deus é onisciente. A onisciência de Deus, toda a ciência e todo o conhecimento, é compreendida pela capacidade que Deus tem de saber todas as coisas e nada há que Ele não saiba. Esse atributo de Deus faz com que Ele seja muito acima de nós, muito, infinitamente. Às vezes nós, seres humanos, queremos entender as coisas e ter cada vez mais conhecimento das coisas. Mas o nosso conhecimento, ele é finito, ele tem um fim, ele tem uma limitação. O nosso cérebro, ele não funciona ao 100%. O nosso cérebro, ele é ativado só a uma porcentagem do nosso cérebro. Nenhum ser humano consegue ativar 100% do seu cérebro. Isso é cientificamente comprovado. Mas o nosso Deus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, Ele conhece todas, a Bíblia fala que conhece todas as estrelas e chama-as pelo nome. Imagine a nós que Ele nos ama, Ele nos conhece. E essa onisciência de Deus, aquilo que Ele é o que nos garante que nós não estaremos sozinhos. É o que garante que nós não estamos desamparados. É o que garante que nós não estamos orando em vão. É que nos garante que nós não estamos caminhando sozinhos. Ele sabe de tudo. E quando eu falo que Ele sabe de tudo, Ele não só sabe de tudo agora, mas Ele sempre sobre tudo e sabe de tudo que vai acontecer. Outro atributo de Deus, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Pode colocar a mídia. Onipotência. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é infinitamente mais poderoso do que nós pensamos, amados. Às vezes nós tornamos nosso Deus pequeno. Às vezes nós esquecemos da onipotência de Deus. Às vezes nós pensamos, e agora o que vai acontecer comigo? É a nossa natureza humana que fala isso. O que vai acontecer comigo? E tornamos Deus pequeno, e agora? Deus, Ele é todo poderoso. E o poder dEle, Ele mostra a nós, amados. Na sua história, Deus fez prodígios na terra. E o seu poder, Ele é tão grande, amados, tão grande, Ele é infinitamente mais do que qualquer outro, poderoso mais qualquer outro ser. Amados, quando o povo estava lá no Egito, e Faraó queria soltar o povo, o que Deus fez?
Deus endureceu o coração de Faraó, para que a sua glória fosse revelada. Sabe a compreensão que temos isso, amados? Que Deus tem todo o poder e todo o controle está em suas mãos e nunca perdeu o controle. Deus endurece para que a sua glória seja estabelecida, seja revelada. Deus faz e Deus faz. Deus, Ele faz e desfaz para mostrar a sua glória. E existem atributos de Deus aqui, amados, é para revelar a glória de Deus, para revelar a sua glória. Para nós olharmos e vermos quem é verdadeiramente o nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem poder. E o poder sobre tudo. Outro atributo, amados, João 5:26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Pode colocar a mídia. Deus é eterno. E quando eu falo que Deus é eterno, amados, eu quero dizer que o tempo está em suas mãos. O nosso tempo, o tempo nosso, movido pela criação, pela natureza, onde que nos move, onde que nós sabemos, medimos o nosso tempo. E sabemos quando é primavera, quando é verão, e sabemos quando é noite, quando é dia, e sabemos tudo isso. Esse tempo, para Deus, Ele dissipa, porque Ele é eterno. E quando eu falo que Deus é eterno, é porque Ele... Quem fez Deus? Quando eu era pequeno eu perguntava muito na escola dominical, quem fez Deus? Quem fez Deus? Ele é autossuficiente. Ninguém o fez. Ele em si mesmo, Ele é eterno. O tempo está em tuas mãos. O tempo está nas mãos dEle. E nós vemos lá no passado, que quando estava a serpente, e ali no Éden, quando foi declarado para a serpente sobre uma profecia lá no futuro. Como Deus saberia que ia acontecer lá no futuro? Como Deus saberia que ia acontecer? Porque o tempo está nas suas mãos. Ele é eterno. E Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Eu não sei. Mas nenhum de nós sabe, na verdade. Até o tempo que nós tentamos prever, às vezes não dá certo, né? A gente fala assim, sábado acho que não vai chover, e vai lá chove. Fala, aí lasqueira, como que eu vou prever alguma coisa? Não conseguimos prever, porque o tempo não está em nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor, e o tempo está nas mãos dEle. E isso faz com que a nossa confiança em Deus seja maior. Porque mesmo que nós não entendamos o que acontece hoje, as tribulações, as coisas que acontecem conosco hoje, creio que tudo é um processo. Lá na frente nós vamos entender. Nós vamos entender lá na frente, e nós não entendemos hoje, às vezes nos frustramos por isso, porque a gente quer tudo no nosso tempo, e nós não entendemos. E cada vez mais, hoje em dia, cada vez mais nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. O nosso tempo, ele não é o mesmo tempo de Deus. E a nossa paciência, nossos dias de hoje, elas colaboram para que nós não tenhamos entendimento sobre o tempo de Deus. Hoje nós conseguimos fazer um almoço em 3 minutos. Você vai lá no mercado, compra bandejinha, põe no seu micro-ondas, 3 minutos, você almoça. Você pega um miojo lamen, 5 minutos, você já consegue almoçar. Você pega seu celular e você vê o que acabou de acontecer lá na China. 3 segundos aconteceu alguma coisa lá na China, você já consegue ver. Aconteceu um assalto
alguma coisa em outro estado, em outro país, em milésimos de segundo você já consegue entender, você já consegue ver. E cada vez mais nós queremos esse tempo estar nas nossas mãos. E cada vez mais o tempo fica significativo e nós perdemos o significado real do tempo. Preparar algo que demora 2 dias, não. Fazer um preparo de algum prato que demore 3 dias, não. Eu quero coisa prática, porque eu quero tempo nas minhas mãos. Mas, amados, o tempo não está nas nossas mãos. E os dias de hoje colaboram para que nós não entendemos que Deus é eterno. E que um dia nós nos tornaremos também eternos. E francamente, amados, quando eu era adolescente, isso me assustava, viu? Isso me assustava muito. O que é eterno? Que não acaba? Não tem fim? Isso me assustava quando eu era adolescente, mas tudo tem fim. Um filme começa, meio e fim. Um livro está ali, acabou. O que é eternidade? O que é eterno? É um tempo que nós não temos. É um tempo que nós não conseguimos entender porque nós somos mortais. E nós, como seres mortais, nós temos o nosso tempo. O nosso tempo é aquilo. E o tempo de Deus é um tempo totalmente diferente. Outro atributo, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Pode colocar. Deus é imutável. Mas o que significa isso? Que Deus é imutável? É que Ele não muda, Ele não oscila. Ele não é igual nós que estamos pensando em comprar algo. Não vou comprar mais. Será que eu vou... minha esposa brinca comigo porque eu não sou impossível de comprar. E minha esposa fala, Fernando, compre uma calça. Não quero. Não quero. Aí quando eu vou na loja, eu compro umas 4. Eu mudo de opinião muito rápido sobre isso. Aí minha esposa fala, Fernando, compre uma camisa, está precisando de camisa. Eu não quero, Renata, não quero, não quero. Aí quando chego, eu pego uma, eu compro 5, 6. Eu mudo de opinião rapidinho. E aos amados casados sabem muito bem disso. Quando você vai preparar seu lanche? Amor, você quer um lanche? Não, não quero. Aí quando você vai sentar com o seu lanche, a esposa dá um pedacinho. Eu já sou esperto, já faço 2 lanches já, porque eu sei que a minha esposa ela vai pedir, ela vai opinar a opinião. Mas Deus é imutável, amados. Deus não muda. Deus não muda. Nós temos 2 vontades de Deus. A vontade determinativa de Deus, aonde que Ele determina as coisas. Vai ser assim, ponto. Mas tem a vontade permissiva dEle. Aquilo que Ele espera a nossa reação. Aquilo que Ele espera que nós nos envolvamos naquela situação. Nínive era para ser destruída. E o recado é, vocês vão ser destruídos. E o profeta foi lá, vocês vão ser destruídos. O que eles fizeram? Se arrependeram. Deus não os destruiu. Aí ele pode pensar, mas Deus mudou? Deus não mudou. Simplesmente Deus tinha um propósito. E o propósito dele era para que as pessoas se arrependessem. A vontade dele, permissiva, ele está dentro do nosso propósito, aquilo que Deus quer das nossas vidas. A vontade determinativa, aquilo que ele determina, aquilo que nada muda. Mas aquilo que nos envolve, aquilo que Ele quer uma reação nossa, aquilo que é que a gente mude, aquilo que é que a gente se arrependa, que é que nós mudamos.
Mas a imutabilidade de Deus faz parte do seu atributo. Imagina nós, se Deus profetizasse na sua vida algo e Ele mudasse. Mudei de opinião. Falei, você vai ter isso, vai ter aquilo. Foi profetizado na sua vida. Aí um dia, belo dia, Deus, não, mudei de opinião, não quero mais. Amados, nossa régua de medir não é a régua de medir nosso Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do nosso Deus. Como nós não sabemos de tudo, como nós não temos o poder de sobre tudo, como nós não estamos em todos os lugares, nós não temos essa definição, não sabemos definir, mas Deus sabe. Então a imutabilidade de Deus é o atributo de Deus, onde que Ele sabe e não é inconstante. Ele não tem essa inconstância de um dia estar bem, outro dia não está. De um dia estar feliz, outro dia estar triste. Deus é constante. Por quê? Porque Ele sabe de tudo, porque Ele é eterno, porque Ele está em todos os lugares, porque Ele é poderoso. Esses atributos, amados, esses são os atributos que pertencem a Ele. São os atributos que nenhum ser humano tem. Mas tem os atributos que Deus olha para nós e fala assim, vocês podem ser. E uns atributos que são comunicáveis, Deus é. A igreja sabe? Deus é. O que Deus é? A essência dele. Pode colocar a mídia. Amor. Eu achei que os irmãos não sabiam. Eu aprendi que Deus é amor quando eu estava no hall do berço. E Deus não é o amor. Deus é amor. E eu não sabia essa diferença entre Deus é amor e Deus é o amor. Quando falamos que Deus, Ele é o amor, podemos dizer que Deus é... que Deus faz parte do amor. Mas quando falamos que Deus é amor, falamos que a sua essência é amor. A essência de Deus é amor. Sobre os outros atributos, Ele é incontestável que Ele é. Mas a sua essência, Ele é amor. E esse amor, ele pode se dividir em três partes, amados. A graça. A graça é o amor que ultrapassa tudo quanto se possa exigir do amor. Longanimidade, pleno alto de tolerância para com os maus e perversos, e misericórdia. É o amor para com os que sofrem aflições, independente de seus merecimentos. Amor. A essência de Deus é amor. E tudo que Ele faz é por causa desse amor. E tudo que Ele fez por nós é por causa desse amor. E Ele nos olha por causa desse amor. Outro atributo, santidade. Pode colocar aí. Deus é santo. E essa palavra santidade, ela vem de uma interpretação que quer dizer que você é separado. Deus é separado. Então essa santidade, ela está se referindo a uma separação de Deus do pecado. Deus é separado do pecado. Deus não peca. Jesus não pecou. A santidade, ela faz parte do atributo de Deus. Aí é algo que nós podemos pensar, eu posso tentar ser separado também. Eu nunca vou conseguir ser santo, mas eu posso ter santidade na minha vida. Eu posso querer me separar daquilo que me faz mal, aquilo que peca, aquilo que desagrada o nosso Deus. Assim como o amor de Deus, ele nada se compara, mas nós podemos olhar para aquilo e entender que nós podemos ter aquilo também. Pelo menos tentar ter aquilo sobre o amor, sobre a santidade. E o último ponto, pode colocar aí, fidelidade.
Deus é fiel. A sua fidelidade é baseada no seu amor, não em razão. Porque, amados, sinceramente, se formos olhar para nós mesmos e como nós agimos, como nós pensamos, você acha que alguém seria fiel a nós? Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não somos fiéis. Porque muitas vezes nós damos as costas a Deus. Porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida e nós culpamos a Deus. A sua fidelidade está acima da nossa fidelidade. A fidelidade dele está acima de nós. Mesmo como nós somos infiéis, ele é fiel. Mas ele se alegra na nossa fidelidade. Ele se alegra na nossa fidelidade. E a fidelidade dele, a sua fidelidade é baseada no seu amor por nós. Talvez muitas vezes você já ouviu isso, amado. Muitas vezes. Mas isso, amado, todos os dias nós temos que pensar. Todos os dias nós temos que arrazoar nas nossas vidas e entender quem é Deus, os propósitos dele sobre a nossa vida. E como eu falei, amados, nós podemos conhecer Deus de duas maneiras. A primeira é quem ele foi no passado. Todos esses itens, Deus se revela para nós como ele é e como ele se relaciona conosco dessa maneira. Mas um relacionamento verdadeiro, genuíno, não é só de uma parte. Um relacionamento genuíno são de duas partes. E como nós podemos conhecer o nosso Deus verdadeiramente nos dias de hoje? Só lendo a Bíblia? Só estudando? Nós podemos fazer curso de teologia e conhecer profundo sobre os atributos de Deus. E discutir horas e horas sobre a questão da vontade permissiva e a vontade determinativa de Deus. Mas, amados, conhecer só a Deus no passado, ela não é suficiente. Não é suficiente. Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Primeiro Coríntios 8:13. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Hoje, amados, nós conhecendo quem Deus foi no passado, como ele agiu, como ele se revela para nós, ele nos fala: quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O amor, amar a Deus. Amar a Deus. O segundo, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós temos dois fatores já, amados, de conhecer a Deus: amá-lo e confiar no Senhor. Conhecer a Deus, você amá-lo, você confiar nele. Sabe, amados, eu fiquei prestando atenção em muitos cultos. Eu vi que muitas pessoas, na hora do apelo, elas não vêm aqui na frente, elas até sentem vontade. Eu cheguei a uma conclusão muito racional. Sabe por que as pessoas não vêm na frente?
Porque elas não conhecem. O que elas não conhecem, elas não confiam. E o que elas não confiam, elas não querem se entregar. Mas aquele que começa a conhecer, ele tem fé nele, se entrega e confia. Às vezes, quando nós estamos aqui na frente e fazemos apelo, e muitas pessoas não vêm, nós temos que ter consciência e entender que às vezes as pessoas, elas não conhecem a Deus, e pelo fato de não conhecerem a Deus, e não quererem conhecer a Deus, e não quererem ter fé, não confiar no Senhor, não querem se entregar. A entrega ao Senhor é um ato de confiança. A entrega ao Senhor é um ato de fé. E a fé, ela é o quê? Sem fé é impossível, glória a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompense aqueles que o busquem. Amados, conhecer a Deus é tudo. Conhecer a Deus é tudo. Você conhecer a Deus, você entender quem Ele foi no passado e caminhar com Ele nos dias de hoje, ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz, como eu falei lá no começo, quando você ouviu aquela voz, e eu falei, eu conheço essa voz, eu sei quem canta essa voz, mesmo sem ouvir a pessoa, estava fantasiada, eu não via quem era, mas eu sabia quem é. Quando nós tivermos essa nível de intimidade com o nosso Deus, de ouvir a voz do Senhor, e reconhecer a voz do Mestre, é porque você está conhecendo verdadeiramente quem é Deus, e esse conhecimento de Deus, ele vai crescer, e esse conhecimento vai crescer, vai chegar ao ponto de você ouvir Deus nitidamente na sua vida, no seu ouvido. E Deus vai falar todos os dias com você. E você vai saber que é Deus. E Ele vai falar com você, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Mas se você precisa amá-lo e confiar no Senhor. Muitas pessoas, amados, têm o conhecimento. Um conhecimento teológico, um conhecimento racional de quem é Deus, mas não vive Deus, não conhece. Se Deus falar com ele, ele não reconhece a voz dele, porque ele conhece Deus na teoria. Precisamos sim conhecer Deus, quem ele foi no passado, mas nós precisamos viver esse Deus nos nossos dias. Precisamos entender quem é Deus em nossas vidas, e saber que Ele é amor, que Ele é fiel. Saber quem é esse Deus, que Ele é santo. E que Ele quer que nós sejamos também. Ele quer que nós amamos mais. Ele quer que nós sejamos mais santos, que nós tenhamos mais santidade. Ele quer que nós sejamos mais fiéis. É isso que Ele quer de nós, amados. E nós vamos continuar vivos como nós estamos, imperfeitos, e pecando, e errando. Mas queremos conhecer mais a esse Deus. E todos os dias, queremos conhecer mais e mais profundo. E queremos conhecer mais a Ele. E saber o que Ele pensa sobre nós. E a Bíblia fala que o que Ele pensa de nós são pensamentos bons. Eu não tenho pensamento bom sobre mim, não. Mas Deus tem pensamentos bons sobre mim e sobre você. E vamos conhecer sobre o que Ele pensa, o que Ele quer de nós. Às vezes nós ficamos assim, o que Deus quer de nós? Ouça, conheça, busque ao Senhor. Se coloque em pé, amado.
Deus é todo soberano. Essa palavra é para todos os dias nós entendermos quem nós somos e quem Deus é. Deus é na nossa vida. Quem Ele é na nossa vida? Ele é aquele que está ao seu lado. Ele é aquele que pega na sua mão quando você cai e te levanta. Ele é aquele que está com você em todos os momentos. Se você começar a fazer um filme da sua história, você vai começar a ouvir Deus em cada momento. Cada momento que você falar, cada lágrima que caiu do seu rosto, Deus esteve ao seu lado. Cada vitória que você teve, Deus esteve ao seu lado. Porque Ele é Deus e Ele pode estar em todos os lugares e o tempo está em suas mãos. E quando nós temos esse entendimento, nós podemos descansar e confiar no Senhor. Podemos confiar no Senhor. Eu queria cantar um hino, que ele fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você crê nisso? Que Ele é Deus, Ele é soberano, e que a sua vontade é acima da nossa vontade, e que nós somos seres insignificantes perto dEle, mas Ele nos torna significantes. Ele nos torna, nos tira dessa fala da insignificância e nos dá uma significância quando Ele entrega o seu Filho ali na cruz, por mim e por você. Nós temos a nossa importância para Deus, mas Ele é Deus, sobre modo acima, elevado, sobre tudo. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. E tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. E tudo der certo, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluias. Aleluias. Aleluias ao nosso Deus. Aleluias ao nosso Deus. Talvez você, amada, hoje precisou ouvir isso, para nunca esquecer quem é Deus. Talvez eu precisei ouvir de mim mesmo isso, para eu não me esquecer quem é Deus. Quem Ele é na minha vida, quem ela é na sua vida. Ele é grande, forte, poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.